de que já entendemos quase tudo é uma das maiores ilusões do nosso tempo. Satélites monitoram o planeta em tempo real. Sondas atravessam o sistema solar. Laboratórios decifram o DNA humano. Ainda assim, espalhados pelo mundo, existem registros documentados, estudados por especialistas que continuam desafiando qualquer conclusão definitiva. Não são lendas inventadas na internet. São ocorrências reais, observadas, analisadas e, mesmo assim, sem resposta clara. Hoje você vai atravessar 20 mistérios que permanecem em aberto, apesar de toda a ciência moderna. No extremo oeste do Japão, próximo à ilha de Yonaguni, mergulhadores descobriram uma estrutura submersa que reacendeu debates sobre civilizações antigas. O chamado Monumento de Yonaguni apresenta blocos maciços, degraus extensos, plataformas amplas e ângulos surpreendentemente retos. Algumas superfícies parecem polidas. Há quem defenda que tudo não passa de uma formação natural, moldada por fraturas geológicas e erosão marinha em uma região altamente sísmica. Outros pesquisadores consideram difícil ignorar a simetria e sugerem a possibilidade de intervenção humana pré-histórica, talvez anterior ao último período glacial, quando o nível do mar era mais baixo. Nos Estados Unidos, sob a paisagem aparentemente tranquila do Parque Nacional de Yellowstone, repousa uma das maiores ameaças naturais do planeta. O supervulcão da região possui uma câmara de magma gigantesca. Monitoramentos geológicos registraram, em diferentes períodos, elevações e descidas do solo provocadas pelo movimento interno dessa massa incandescente. Não há sinal de erupção iminente, mas a própria existência de um sistema com potencial para alterar o clima global mantém cientistas em alerta constante. Em 1977, um radiotelescópio em Ohio captou um sinal de rádio extremamente intenso vindo do espaço profundo. Ele durou 72 segundos e ocorreu exatamente na frequência considerada ideal para a comunicação interestelar. O registro ficou conhecido como Sinal WOW. Desde então, telescópios do mundo inteiro tentaram captar algo semelhante na mesma direção do céu. Nenhuma repetição conclusiva foi registrada. Pode ter sido um fenômeno cósmico raro, uma interferência ainda não compreendida ou algo muito mais distante. Nem todos os mistérios estão no espaço. Alguns repousam em águas frias e turvas. O lago Michigan possui um histórico significativo de naufrágios e desaparecimentos aéreos. Um dos casos mais intrigantes envolve o sumiço de uma aeronave com mais de 100 pessoas a bordo. Relatos indicaram uma luz avermelhada pairando sobre a água naquela noite. Investigações consideraram hipóteses convencionais, mas a ausência de destroços oficiais alimenta dúvidas. No México, entre os canais de Xochimilco, existe a perturbadora Ilha das Bonecas. O local é coberto por bonecas penduradas em árvores, muitas deterioradas pelo tempo. A tradição começou quando um morador passou a pendurar bonecas após encontrar o corpo de uma menina na água, acreditando que assim acalmaria seu espírito. Visitantes relatam sensação constante de observação. Psicologia ambiental pode explicar parte dessas percepções, mas a atmosfera permanece inquietante. No deserto da Arábia Saudita, a formação rochosa conhecida como Al-Nazlah parece ter sido cortada ao meio com precisão cirúrgica. Uma fenda quase perfeita divide a rocha em duas partes equilibradas. Geólogos sugerem que fraturas naturais alinhadas com processos erosivos podem gerar cortes assim. Mesmo assim, a simetria impressiona. Em 1987, duas emissoras de Chicago tiveram suas transmissões invadidas por um indivíduo mascarado. O episódio ficou conhecido como Max Headroom Signal Hijacking. O invasor jamais foi oficialmente identificado, apesar
da investigação federal. Décadas depois, a identidade do responsável ainda é desconhecida. Na Patagônia, as capilas de mármore apresentam formações de mármore, esculpidas pela água glacial ao longo de milhares de anos. A luz refletida na superfície cria tonalidades vibrantes que variam conforme a profundidade e o horário do dia. A explicação científica é conhecida, mas a perfeição estética impressiona qualquer visitante. Na costa do Peru, o candelabro de Paracas permanece gravado em uma encosta voltada para o mar. Sua dimensão permite que seja visto a quilômetros de distância. Não existe consenso absoluto sobre quem o construiu ou com qual finalidade específica. Desde 2007, praias da Colômbia Britânica registram a aparição de pés humanos levados pela maré. O fenômeno ficou conhecido como Salish Sea Human Feet Discoveries. Muitos casos foram ligados a acidentes ou suicídios, já que tênis esportivos modernos podem manter partes do corpo flutuando por longos períodos. Ainda assim, nem todos os episódios foram esclarecidos por completo. Na China, os pilares do Zhangjiajie National Forest Park erguem-se verticalmente como torres naturais. A erosão diferencial ao longo de milhões de anos explica a formação, mas o resultado visual parece um cenário extraterrestre. Na isolada Ilha de Páscoa, escavações revelaram que os moais possuem corpos completos enterrados sob o solo. A logística para mover e posicionar essas esculturas gigantes continua sendo tema de estudos aprofundados. Na Colômbia, os artefatos Quimbaya apresentam formas que lembram aeronaves modernas. Réplicas ampliadas demonstraram estabilidade em testes aerodinâmicos. A interpretação pode variar entre coincidência artística e conhecimento sofisticado reinterpretado. As esferas de pedra da Costa Rica destacam-se pela precisão quase matemática de sua forma. Algumas ultrapassam 2 toneladas. O método exato de produção ainda é debatido. O Mar dos Sargassos, famoso por águas relativamente calmas, possui relatos históricos de embarcações desaparecidas. Correntes marítimas complexas e fatores climáticos explicam parte desses casos, mas a região sempre carregou reputação enigmática. No Canadá, o fóssil de nodossauro foi encontrado com preservação excepcional, incluindo pele e estrutura tridimensional quase intacta, após mais de 110 milhões de anos. O túmulo de Xinchihong permanece fechado. Estudos indicam altos níveis de mercúrio no solo ao redor, reforçando relatos históricos de rios de metal líquido dentro do mausoléu. Na Etiópia, Dalol apresenta um dos ambientes mais extremos já estudados, com altas temperaturas, acidez intensa e gases tóxicos. Pesquisadores investigam se a vida pode existir em condições tão severas. O caso dos Intercaifeck Murders continua sendo um dos crimes mais perturbadores da Europa. Em 1922, uma família foi assassinada em uma fazenda isolada. Evidências sugeriram que o criminoso permaneceu no local após o ataque. Nunca houve solução definitiva. Entre destroços submersos na Grécia, foi descoberto o mecanismo de Anticítera, um sistema complexo de engrenagens capaz de prever eclipses e movimentos planetários com impressionante precisão para sua época. 20 mistérios, todos documentados, todos reais. Alguns podem encontrar respostas no futuro. Outros talvez permaneçam como lembrança permanente de que, apesar de todo o avanço tecnológico, ainda estamos apenas começando a compreender a profundidade do mundo em que vivemos. Porque quanto mais investigamos, mais percebemos que o desconhecido continua maior do que qualquer explicação atual. Até o próximo Fatos Internos.